O único voo que declarou emergência por atividade paranormal. Mayday, 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 voo E914, solicitando pouso de emergência. O chiado aumenta, a voz do piloto está tensa, engolindo em seco. Motivo da emergência é atividade não identificada dentro da cabine. Uma pausa. O silêncio da tela preta é absoluto por um segundo. No manual de um piloto, um documento com milhares de páginas que prevê quase todos os desastres imagináveis, existem centenas de códigos para emergências. Falha de motor, despressurização, fogo a bordo, sequestro. Há um procedimento para tudo. Mas o que você faz quando o manual acaba? Não existe um código, não existe um checklist para quando o problema que está a bordo não é deste mundo. Esta é a história do único voo que usou o protocolo de emergência para relatar o impossível. A história que as companhias aéreas e as agências de segurança tentaram classificar como histeria em massa induzida por estresse, mas cujos relatos simplesmente se recusam a desaparecer. Pense bem, o que é um avião? Nós o vemos como um simples meio de transporte, um ônibus com asas. Mas ele é muito mais do que isso. É uma bolha de realidade suspensa. Quando aquelas portas se fecham, com aquele som pneumático característico, você e 200 outras pessoas entram num acordo silencioso. Você entrega seu controle absoluto, sua vida para os pilotos que você não vê e para as leis da física que você mal compreende. Por algumas horas, o mundo lá fora, com suas regras e sua lógica, simplesmente deixa de existir. Você está num não lugar, num limbo a 10.000 metros de altura. Mas o que acontece quando as leis dentro daquela bolha começam a falhar? O que acontece quando a física parece tirar férias e algo que não estava na lista de passageiros decide entrar com você? Hoje, vamos mergulhar fundo. Vamos abrir a caixa preta dos relatos vazados da tripulação e dos passageiros do voo E914, que partiu de São Paulo com destino a Manaus. Uma noite de terça-feira que deveria ter sido completamente normal, longa e entediante, mas que se transformou no relato de terror em avião mais inexplicável da aviação moderna. Vamos analisar o que aconteceu, passo a passo, desde o primeiro sinal sutil de que algo estava errado, até o momento em que o capitão quebrou todos os protocolos. Esta não é uma história de fantasmas comum. É a história de um voo mal assombrado que foi oficialmente registrado. Todos que já estiveram suspensos a 30.000 pés de altura, dentro de um cilindro de metal, viajando a 800 km por hora, conhecem intimamente essa sensação. O caos do embarque, a corrida pelo corredor estreito, a disputa silenciosa pelo espaço no bagageiro, tudo isso se dissipa no momento em que o avião fura a camada de nuvens e atinge a altitude de cruzeiro. É quando aquele ding suave soa pela cabine, o aviso de apertar os cintos se apaga e uma paz quase litúrgica toma conta do ambiente. O passageiro da frente, sem muita cerimônia ou um olhar para trás, reclina sua poltrona, invadindo seu já limitado espaço. Mas tudo bem, faz parte do ritual. Este é o pacto social que assinamos em troca do milagre de atravessar continentes em horas. A normalidade absoluta. E é exatamente essa normalidade, essa confiança quase cega, que serve de fundação para as mais perturbadoras histórias de terror em voos. O inexplicável, veja bem, ele não costuma anunciar sua chegada. Ele espera o tédio se instalar. A tripulação, então, começa sua própria coreografia ensaiada à exaustão. A comissária de bordo, com aquele sorriso treinado que não alcança totalmente os olhos, empurra o carrinho de bebidas pelo corredor. Café, chá, água, refrigerante? A voz é calma, metódica. Para eles, este não é um palco de potenciais mistérios da aviação. É apenas o escritório.
Eles já viram de tudo: passageiros bêbados, emergências médicas, turbulências severas. A calma deles é por si só um tranquilizante para a cabine. Quem já fez um voo noturno conhece essa sensação, uma paz estranha, quase um tédio. Você confia que a máquina vai te levar do ponto A ao B. A confiança é o alicerce de toda viagem aérea. Você olha ao redor e vê os personagens tipo de toda viagem. O executivo, na poltrona do corredor, com o notebook aberto numa planilha que brilha no escuro, alheio a tudo, focado em seus números. O jovem, duas fileiras à frente, com fones de ouvido caros, imerso em seu próprio universo sonoro, balançando a cabeça levemente. A família de férias, os pais exaustos tentando entreter uma criança que começa a ficar impaciente. São pessoas comuns, vivendo um momento comum. Ninguém ali está pensando em casos reais de aviação que terminaram em tragédia. Eles estão pensando no transfer do aeroporto, na reunião de amanhã, na praia que os espera. E é aí que reside a genialidade sinistra do medo em altitude. Ele precisa desse tédio. Ele se alimenta dessa normalidade. O zumbido constante das turbinas, aquele white noise que embala o sono de alguns e irrita outros, torna-se a trilha sonora da espera. Você folheia a revista de bordo sem ler, passa pelos filmes no sistema de entretenimento sem se decidir por nenhum. Talvez você se levante para usar o banheiro minúsculo, sentindo a leve instabilidade do piso. É tudo tão previsível. Você confia nos relatos de pilotos que garantem que o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Você confia na física, na engenharia, nos milhares de protocolos de segurança. A ideia de um voo mal assombrado ou de um voo paranormal parece absurda, coisa de filme B. O verdadeiro terror no avião, que sua mente lógica concebe, é a turbulência, uma falha mecânica. É algo físico, explicável. A sua mente racional está tão bem ancorada na realidade que ela se recusa a ver as pequenas fissuras. A confiança é total. E é exatamente nesse ponto, quando a guarda de todos está baixa, quando a cabine está mergulhada nessa paz sonolenta e suspensa, que o primeiro sussurro do impossível decide se manifestar. A primeira fissura na realidade nunca é um evento estrondoso. Ela não chega com um trovão ou um grito. Ela se infiltra, tímida, quase pedindo desculpas por existir. Começa no limite da percepção, naquela zona cinzenta onde a mente lógica ainda consegue lutar e vencer. Foi o que aconteceu na fileira 26. Um passageiro, tentando ajeitar o travesseiro inflável, sentiu um arrepio. Não o arrepio comum do ar-condicionado da cabine, que sopra constante, mas uma queda brusca de temperatura, como se uma janela tivesse sido aberta em pleno inverno. Ele olhou para cima, para a saída de ar, tentando ajustá-la. Em vão. O frio era localizado, intenso e parecia emanar da própria estrutura da aeronave. Na fileira ao lado, uma senhora agasalhou-se com mais afinco, lançando um olhar confuso ao marido. Era um frio que parecia ter peso, uma presença. Mas, claro, a explicação racional estava ali, pronta. Deve ser uma falha no isolamento térmico. O ar está mais forte aqui. A mente se agarra a isso. É o que ela faz de melhor. Ninguém ali estava pronto para considerar um voo mal assombrado. Poucos minutos depois, as luzes de leitura começaram a piscar. Não todas, o que seria facilmente explicado como uma falha elétrica geral ou o início de uma turbulência. O fenômeno era mais seletivo, mais pessoal. A luz da poltrona 14A piscou 3 vezes e apagou. O passageiro apertou o botão. Nada. Ele chamou a comissária, que com aquele profissionalismo habitual tentou de tudo e, por fim, deu de ombros. Desculpe, senhor, parece que o bulbo queimou. Teremos que verificar no pouso. Mas assim que ela se afastou, a luz da 14C acendeu sozinha e apagou. Depois a da 19B.
Era um código? Uma brincadeira aleatória do sistema? Mistérios da aviação geralmente envolvem desaparecimentos ou falhas mecânicas complexas, não um sistema de iluminação que parecia ter vontade própria. Esse tipo de evento é sutil demais. Ele é projetado para fazer você duvidar da sua própria sanidade antes de duvidar da máquina. E funcionou. Os passageiros trocaram olhares breves, mas ninguém disse nada. O silêncio da cabine noturna amplificava cada pequeno clique, cada suspiro do avião. É exatamente como estar em casa à tarde da noite. Você está na sala, as luzes apagadas e ouve um barulho na cozinha. Um copo que range no escorredor, uma porta de armário que bate levemente. A primeira reação da sua mente lógica é buscar uma explicação imediata. É o vento, é a geladeira ligando, o gato. Os passageiros fizeram o mesmo. Deve ser a turbulência. É só uma falha elétrica. A mente precisa catalogar o impossível como improvável e o improvável como um defeito técnico. Mas então veio o som que quebrou a primeira barreira, um choro de criança, um choro agudo, inconfundível. O som parecia vir da parte traseira do avião. A comissária-chefe, com uma expressão cansada, caminhou até o banheiro. A porta estava trancada por dentro. Ela bateu. "Senhora, está tudo bem aí?" O choro parou abruptamente. Silêncio. Ela usou a chave mestra para abrir. O banheiro estava perfeitamente arrumado e vazio. Quando ela se virou para a cabine, o choro recomeçou, agora parecendo vir do compartimento de bagagem acima da sua cabeça. O terror no avião ainda não tinha um rosto, mas já tinha uma voz. Entendido. Avançando para o epicentro da anomalia. Aqui está o tópico 3, desenvolvido na profundidade e formatos solicitados, focando na quebra da lógica e no início do contágio. Tópico 3. O contágio do medo. O passageiro da poltrona vazia, início do bloco. Os pequenos distúrbios, como o frio localizado e as luzes piscando, eram apenas o prelúdio. Eram a atmosfera se preparando para o raio. A verdadeira quebra da realidade ocorreu exatamente às 2h14 da madrugada, horário de cruzeiro, quando a luz de chamada da poltrona 17C se acendeu. Uma comissária de bordo, vamos chamá-la de Ana, viu a luz e iniciou o procedimento padrão. Ela pegou seu bloco de notas mental, preparou o sorriso de serviço e caminhou pelo corredor escuro. Muitos relatos de pilotos mencionam como eles confiam na tripulação de cabine para ser os olhos, ouvidos e, principalmente, os psicólogos do voo, enquanto eles se concentram na máquina. Ana era uma profissional experiente, pronta para um pedido de cobertor extra, um remédio para dor de cabeça ou um passageiro com medo de voar. Ela chegou à fileira 17 e viu o homem. Ele estava pálido, de uma palidez quase translúcida, e seus olhos pareciam focados em algo muito além da cabine. Ele não parecia doente, parecia gasto. Ele olhou para ela e, com uma voz baixa, quase um sussurro que mal superava o ruído das turbinas, pediu: "Um copo d'água, por favor." Ana sentiu um arrepio estranho, uma hesitação que ela não soube explicar, mas seu treinamento falou mais alto. "Claro, senhor. Um momento." Ela se virou e caminhou até a galley, sem perceber que acabara de interagir com o epicentro de um voo fantasma. Ao retornar, com o copo d'água e um guardanapo, ela parou. A poltrona 17C estava vazia. Ela franziu a testa, confusa. Olhou para os banheiros no fundo da aeronave. Ambas as luzes de livre estavam acesas. Olhou para os banheiros da frente. A mesma coisa. O mais perturbador, no entanto, era o cinto de segurança. Ele estava lá, perfeitamente afivelado sobre o assento vazio, exatamente como a tripulação o deixa antes do embarque. Um passageiro não desapareceria em 30 segundos sem deixar vestígios. Ela se inclinou para o passageiro na 17B, um homem de meia idade que dormitava.
Desculpe acordá-lo, senhor, mas você viu para onde foi o homem que estava sentado aqui? O homem abriu os olhos, grogue, e olhou para o assento 17C. Que homem! Não tinha ninguém aí desde que embarcamos. A mente de Ana entrou em modo de negação. Impossível. Ela o viu. Ele falou com ela. Ela buscou a explicação lógica. Talvez ela estivesse cansada. Talvez tenha se enganado de fileira. Mas não. A luz da 17C estava acesa. Ela caminhou rapidamente de volta à galley e pegou o tablet da tripulação. O terror no avião raramente começa com um estrondo. Ele começa com uma informação que não bate. Ela abriu a lista de passageiros. E foi quando seu sangue gelou. Assento 17C. Status: vazio, não vendido, não ocupado, nenhum nome associado. É nesse ponto que a mente de uma pessoa treinada para protocolos quase entra em colapso. O que você faz quando seus próprios olhos traem o sistema que você confia? Antes que Ana pudesse processar, o passageiro da 18B, sentado exatamente atrás do assento vago, tocou seu braço. Com licença, você estava falando com ele, não estava? Ana se virou, o coração acelerado. Com quem? O homem pálido. Ele estava aí. Eu o vi. De repente, a passageira da 16D na diagonal também se manifestou. Eu também vi. Ele pediu água. Ele parecia estar com muito frio, tremia muito. O medo em um avião é um contágio silencioso. Ninguém grita. O pânico em altitude é suicídio coletivo. O medo começa com olhares. Uma pessoa olha para a outra, buscando a confirmação desesperada de que não está louca. Você viu? Eu também vi. Quando duas ou mais pessoas veem a mesma coisa impossível, a lógica compartilhada que nos mantém, sãos começa a desmoronar junto. A realidade se torna subjetiva, e isso, a 10.000 metros do chão, é a definição de pesadelo. Este não era mais um relato de terror em avião fictício. Estava se tornando um dos casos reais de aviação mais bizarros já registrados. O voo paranormal havia se estabelecido. O homem da 17C não era um passageiro, era uma mensagem. E essa percepção coletiva, essa energia de medo compartilhado, começou a vazar para a atmosfera da cabine, preparando o palco para algo muito mais físico e inegável. A confirmação coletiva da aparição na poltrona 17C foi o catalisador. Foi como se o medo compartilhado dos passageiros tivesse dado permissão para que a entidade, ou o que quer que fosse, parasse de sussurrar e começasse a gritar. A atmosfera na cabine mudou. O ar ficou mais denso, carregado com uma eletricidade estática que arrepiava a pele. E então, os mistérios da aviação deixaram de ser sutis. O primeiro som foi um estrondo seco, vindo de cima. O compartimento de bagagem acima da fileira 22 se abriu com violência, como se tivesse levado um soco por dentro. Uma mala pequena despencou, atingindo o corredor com um baque surdo. Segundos depois, o compartimento da fileira 15 fez o mesmo, e o da 31. Não houve aviso de turbulência. O avião voava num céu perfeitamente estável, uma linha reta no mapa de voo. Eram eventos isolados, caóticos, físicos. Os passageiros prenderam a respiração. A tripulação, agora pálida e visivelmente abalada, tentava fechar os compartimentos, mas alguns simplesmente não travavam mais. Era uma violação direta da física que rege um voo seguro. A negação, nesse ponto, acaba. O medo deixa de ser psicológico e se torna visceral. E como se o caos físico não fosse suficiente, veio o ataque sensorial. Em uníssono, todas as telas do sistema de entretenimento de bordo, até então apagadas na penumbra da noite, se acenderam. Elas não mostraram o mapa de voo, nem a lista de filmes. Elas mostraram apenas estática. Um chiado ensurdecedor tomou conta da cabine.
não pelos alto-falantes, mas individualmente em cada fone de ouvido que estava conectado. Centenas de telas brilhando com o ruído branco visual, o som da inexistência, criando uma cacofonia desorientadora. Os passageiros que estavam dormindo acordaram em pânico. O terror no avião havia se tornado uma sinfonia de horror tecnológico. Este é o medo primordial de estar preso numa caixa, a 10.000 metros de altura, com algo que quer entrar ou sair. A tecnologia, que deveria ser um símbolo de controle e segurança, estava sendo usada contra eles, provando que o controle era uma ilusão. Este evento transformou o que poderia ser um relato de terror em avião em uma experiência de imersão no pesadelo. Mas o verdadeiro clímax da escalada, o evento que quebrou a espinha dorsal da sanidade de todos a bordo, veio de baixo. Começou suave, quase imperceptível. Um tum, tum, tum. Um som abafado vindo do assoalho. Muitos relatos de pilotos falam sobre sons estranhos em aeronaves, o estalar do metal, o trabalho do trem de pouso. Isso não era nada disso. Isso era rítmico, intencional. As batidas vinham da porta do compartimento de carga, exatamente abaixo dos pés dos passageiros da seção central. Tum, tum, tum. Cada batida parecia mais forte, ecoando na estrutura metálica do avião. Não era um animal, não era bagagem solta, era metódico. Alguém ou alguma coisa estava trancado no porão e batia na porta com uma força que fazia o piso vibrar. A ideia de um voo mal-assombrado já não era suficiente. Isso era um voo paranormal ativo, agressivo. A lógica não tinha mais lugar. O que estava lá embaixo? E como, céus, como aquilo entrou lá? O pânico, antes contido, agora era palpável. As pessoas começaram a levantar os pés do chão como se o assoalho estivesse queimando, e os primeiros gritos abafados começaram a ecoar pela cabine. Perfeitamente. O clímax. O momento em que o protocolo falha e o desespero encontra o procedimento. Aqui está o tópico 5, o último bloco de desenvolvimento expandido conforme a estrutura de 4.500 caracteres. Tópico 5. O protocolo quebrado, a chamada de emergência, início do bloco. A cabine agora era uma cena de caos contido. O pânico, antes um sussurro trocado entre fileiras, havia se tornado um zumbido de terror coletivo. Pessoas choravam silenciosamente, agarradas aos braços de suas poltronas. As batidas, tum, 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 vindas debaixo do assoalho, não eram mais uma sugestão. Eram um fato. Eram uma presença que vibrava pela sola dos sapatos, subindo pela espinha. Foi nesse ponto que a comissária-chefe, Ana, tomou a decisão que nenhum treinamento cobre. Ela pegou o interfone da tripulação, sua mão tremendo visivelmente, e fez a chamada para o cockpit. Para os pilotos, isolados atrás de uma porta blindada, a noite até então era apenas mais uma rotina. Eles viam um céu limpo, instrumentos verdes, o ronronar constante de motores saudáveis. O primeiro chamado de Ana foi recebido com o ceticismo profissional, que se espera de homens que vivem de lógica e dados. "Capitão", ela disse, sua voz falhando por um segundo, "temos um problema sério na cabine, pânico generalizado." O capitão, um veterano com 20.000 horas de voo, provavelmente revirou os olhos. "Turbulência, Ana. O radar está limpo." E ela respondeu com as palavras que mudariam tudo. "Não, capitão. Não é turbulência. Os bagageiros estão abrindo sozinhos." As telas enlouqueceram. "E tem algo batendo no porão. Batidas fortes. Os passageiros estão em pânico." Silêncio. Para um piloto, a palavra pânico é um alarme, mas batidas no porão? Isso não existe no manual. Isso não é um dos casos reais de aviação que eles estudam.
A primeira reação, claro, foi verificar os sistemas. O copiloto imediatamente checou o painel de status da aeronave, portas do compartimento de carga, trancadas, pressurização do porão, normal, sensores de fumaça, nada, sensores de temperatura, estáveis. De acordo com o cérebro eletrônico do avião, o porão estava selado, seguro e vazio de qualquer coisa que pudesse se mover. O capitão pegou o fone. Ana, os sensores estão verdes. O porão está seguro. Deve ser uma peça solta ou a acústica do vento. Tente acalmar os passageiros. Ele estava prestes a desligar, atribuindo o incidente a uma histeria em massa, um dos estranhos fenômenos psicológicos que podem ocorrer em ambientes fechados. Ele não podia estar mais enganado. O voo paranormal estava prestes a se apresentar oficialmente. Exasperada, Ana pressionou o botão do interfone novamente. Capitão, com todo respeito, não é o vento. Está aqui, estamos todos ouvindo. Mas ela foi interrompida. O capitão estava, naquele exato momento, em comunicação aberta com a torre de controle de tráfego aéreo, reportando sua posição. Controle. Nighthawk 451, mantendo nível 360. A resposta do controlador veio, mas com uma hesitação que fez o sangue do capitão gelar. Nighthawk 451. Entendido. Senhor, pode repetir? Sua transmissão está sofrendo uma interferência rítmica. Soa como batidas. Estão batendo na sua fuselagem. O copiloto olhou para o capitão. Não era histeria. Não era a tripulação, não era interno. A torre de controle, a centenas de quilômetros de distância, estava ouvindo o som que vinha de dentro do avião deles. A entidade, o voo fantasma, acabara de usar o rádio para provar sua existência ao mundo exterior. O ceticismo evaporou, substituído por um medo frio e profissional que poucos relatos de pilotos ousam admitir. O inexplicável havia violado a santidade do cockpit. O capitão e o copiloto trocaram um único olhar. Nenhuma palavra foi necessária. O protocolo padrão não servia para nada. Não havia um checklist para entidade desconhecida no compartimento de carga. O capitão tinha que tomar uma decisão sem precedentes. Uma que poderia custar sua licença, mas que precisava salvar as almas a bordo. Ele não podia declarar fantasma, não podia declarar histeria, agora que a torre ouvira. Ele pegou o microfone. Sua voz, agora de aço, cortou o rádio. Mayday, 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 Nighthawk 451, estamos declarando emergência. A torre respondeu imediatamente. Nighthawk 451, recebido. Qual a natureza da emergência? Fogo? Despressurização? O capitão respirou fundo, cunhando a frase que entraria para os anais dos mistérios da aviação. Natureza da emergência. Atividade não identificada a bordo. Repito, atividade não identificada. Solicitamos vetores imediatos para o aeroporto alternativo mais próximo. A torre não perguntou de novo. A urgência era clara. O avião inclinou bruscamente, iniciando uma descida de emergência. Na cabine, os passageiros sentiram a queda abrupta e as batidas. As batidas abaixo de seus pés, antes rítmicas, agora pareciam frenéticas, furiosas, como se soubessem que o tempo estava acabando. O voo E914 conseguiu pousar em segurança, mas o pesadelo não acabou quando as rodas tocaram o asfalto. Muito pelo contrário, o avião não foi autorizado a taxiar para o portão. Ele foi isolado em um pátio remoto, cercado por viaturas da Polícia Federal e veículos pretos sem identificação. Agentes federais, vestidos em trajes civis, foram os primeiros a entrar. Os passageiros e a tripulação, exaustos e ainda em estado de choque, foram escoltados para fora, um a um, e levados para salas de interrogatório improvisadas no próprio aeroporto. Eles foram separados. O objetivo era claro: quebrar a narrativa coletiva.
A todos, sem exceção, foi dito que o que presenciaram foi uma combinação de severa turbulência, que soltou as travas dos bagageiros, e um curto-circuito no sistema elétrico que causou as falhas nas telas e uma histeria coletiva. As batidas, o homem na 17C, o choro no banheiro, tudo fruto de uma mente em pânico. Antes de serem liberados, todos foram forçados a assinar acordos de confidencialidade, os infames NDAs, proibindo-os de falar sobre o voo mal-assombrado sob ameaça de processo. A história oficial foi selada, mas nós sabemos a verdade. A explicação oficial não cobre a torre de controle ouvindo as batidas pelo rádio, não cobre os múltiplos relatos idênticos de pessoas que nem se conheciam. A bolha da realidade do voo E914 foi de fato perfurada. Por aquelas 3 horas de agonia, aquelas 150 pessoas não estavam mais no nosso mundo. Elas viveram em um mundo com outras regras, um mundo onde o voo paranormal é uma possibilidade física. Eles viram a fissura na parede da lógica. E a pergunta que fica, a pergunta que realmente importa, não é o que eles viram, mas quantas outras vezes essa bolha se rompe todos os dias e nós apenas nos apressamos em tentar nos convencer de que foi só o vento? Quantas vezes você mesmo já não sentiu um arrepio inexplicável, ouviu algo pelo canto do olho e preferiu esquecer? A história oficial, aquela escrita pelos comitês e pelas relações públicas, nunca te contará a verdade. Ela é projetada para manter a calma, para manter a confiança no sistema. Mas as histórias pessoais, os relatos de terror em avião sussurrados, esses sim, esses carregam o peso da realidade. E é por isso que eu me volto para você. Você já presenciou algo em um voo? Por menor que seja, um som estranho, uma sensação de que não estava sozinho, algo que te fez questionar a realidade por um segundo? Deixe seu relato aqui nos comentários. Vamos usar este espaço para montar o quebra-cabeça que eles tentaram desmontar. Você está pronto para aceitar que o mundo é mais estranho do que os manuais de voo admitem? Ou você vai continuar culpando a turbulência? A escolha de viver de olhos abertos é sua. E se você acha que a história de um único voo já é perturbadora, imagine o que os pilotos, que passam a vida inteira cruzando os céus, já viram e foram explicitamente proibidos de contar. Para continuar essa jornada, se inscreva agora no canal e ative todas as notificações. Assim, você não perde nosso próximo mergulho no desconhecido.